Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Novamente hoje eu quero fazer uma pequena análise, né? Já adianto que não vou dar spoilers, então assim, podem assistir o vídeo até o final aí, né? Que não é necessário ter assistido o filme ainda para captar a mensagem, e obviamente vai ficar a recomendação do filme aqui, até porque foi um filme indicado por um dos inscritos, né? Eu vou anotando os filmes que vocês vão indicando, né? E conforme surgem gatilhos, ideias, né, e alguns insights aí para poder fazer algum vídeo, para poder trazer alguma ideia à comunidade, eu vou acabar fazendo. Nesse caso aí, nesse final de semana eu assisti o filme do talentoso Ripley, né? O que é um filme de 99, né, com o Matt Damon, e a atuação dele é brilhante nesse filme aí, né, e trouxe muitas ideias interessantes aí para poder trazer, porque isso acontece o tempo todo, tá? Não só na sociedade americana do final dos anos 50, que é onde é ambientado o filme, mas também nos Estados Unidos de hoje, no Brasil de hoje, em qualquer país aí, praticamente do Ocidente, tá? E até mesmo do Oriente, porque o filme Parasita dá para fazer alguns paralelos com esse filme O Talentoso Ripley, né? Basicamente, só vou falar a sinopse aqui, tá? Não vou dar spoiler nem nada. E esse filme aí eu acabei alugando no Amazon Prime. Eu não tenho hoje em dia mais paciência pra ficar indo atrás de torrent, porque tem que ficar colocando cabo HDMI depois, enfim. Por causa de R$ 6,90 aí, né? Eu não tenho mais paciência também. Eu tinha um notebook só pra torrent também, pra caso desse alguma zica. Não, e os sites de torrent aí hoje em dia não tão tão bons aí quanto eram nos anos aí 2010, 2014, né? Então eu baixei muito, mas muito torrent na minha vida aí, né? Desde a época do Orkut, né? Às vezes até no Mirk tinha umas opções de você baixar torrent lá, dando alguns comandos lá, uns episódios de anime muito antigos, umas coisas assim, bem old school na internet, mas hoje em dia aí, por causa de 5, 6 reais aí, às vezes quando eu não tô com muita paciência, já vou lá e compro mesmo e não preciso ficar fazendo mais gambiarra, mas enfim, vocês podem pegar o filme onde vocês quiserem na internet, não sei se tem no YouTube também, mas no caso aí eu assisti no Amazon Prime, eu aluguei lá por R$ 6,90, né? Mas a sinopse do filme, né, é de um pobretão. Esse filme ele parece até um pouco, tá? Uma analogia um tanto quanto grosseira aqui, porque esse filme é muito mais bem trabalhado, mas não que a versão brasileira dele, que na verdade não é versão brasileira, é só uma analogia lá do filho do dono da Gol, do Wagner Moura lá, é mais ou menos, parece um pouco assim, tá? Mas não levem ao pé da letra essa analogia, né? Que seria um pobretão, né, que finge ser alguém que ele não é para se enturmar no meio dos ricos, né? E por um monte de aleatoriedades, né, e situações caóticas da vida, e ele acaba conseguindo o objetivo dele, né? E isso traz muito do que é falado aqui já aqui na comunidade sobre o alpinismo social, tá? Não só das mulheres, mas dos homens também, obviamente que para fins diferentes, né? Mas no final das contas todo mundo aí, né, quer aproveitar aquilo que o capitalismo tem de melhor para oferecer, tá? Desconfie, tá, de pessoas que ficam falando muito de minimalismo e que se fossem ricos não ia fazer tal coisa e tal. É óbvio que existem pessoas mais materialistas, existem pessoas menos materialistas, mas muito do capitalismo, perdão, do minimalismo pregado, ou até mesmo de pessoas que falam que se tivesse tal aparato genético ou financeiro não ia ficar atrás de mulher e tal, eu desconfio sempre, tá? Vai ter uma outra exceção, vai ter um cara que vai ter uma vocação mais espiritual, para ser um monge ou algo do tipo, mas a regra é que a maioria das pessoas elas fariam aquilo que elas criticam nos ricos se elas tivessem as oportunidades de o fazer, tá? Então, fiquem sempre, a primeira mensagem que eu quero passar, fiquem sempre atento a isso, tá? Porque esse filme ele vai trazer muitas reflexões para vocês, tá? Então, basicamente, é um pobretão ali se passa ali na Nova York do final dos anos 50, né? Só que ele é um cara muito inteligente, tem uma dicção boa, sabe imitar as pessoas, e ele acaba conseguindo se passar por um estudante de Princeton, né? E conhece lá um milionário numa festa, e esse milionário, né? O filho desse milionário tá, assim como vários playboys americanos ali, né? Super herdeiros, né? Fica curtindo a vida no sul da Itália, né? Na costa lá de Nápoles, em Capri, aqueles lugares paradisíacos ali da costa italiana, né? Os milionários, filhos de milionários americanos curtem lá, né? Era muito comum isso aí, é até hoje, né? Mas naquela época era algo muito emblemático, né? Muitos desses milionários irem para a costa italiana, para a Grécia também, né? Até hoje né? No Santorini, esses lugares aí que são realmente espetaculares, né?
E acaba que o sujeito ele tem a missão aí, né, de conseguir trazer o filho desse milionário de volta, porque o cara tá lá tendo uma vida de bom vivan, e enfim, o pai dele quer ele pros negócios, é filho único e tal. Aí o resto vocês vou deixar pra vocês ver os filmes aí, porque daí pra vocês ver o que vai acontecer. Mas o que chama atenção, tá, é o que não é no caso, assim, são impressões do filme, mas que daí se aplica à realidade, ou seja, não vão ser spoilers aqui agora, tá, não vão, pode ficar tranquilo, não vou dar spoiler, né, é que o Matt Damon, um ator brilhante, conseguiu representar muito isso, tá? Pessoas que não são ricas, tá, mas que têm alguns acessos a esse tipo de gente muito, muito rica mesmo, né? Elas ficam tanto quanto perdidas nesse ambiente, tá? E sejam mulheres, tá, que estão aí por causa da beleza, ou até mesmo algum cara que às vezes tem um primo que é assim, ou é um amigo de infância que às vezes tem grana e tal, mas assim, geralmente é mais mulheres que vão ter acesso a esse tipo de ambiente, né? Porque os herdeiros eles já andam entre eles, só que tem muita mulher bonita de classe média, né? De classe média baixa também que vai acabar tendo esses acessos a esses lugares aí, né? E o cinismo, tá? Duas coisas que chamam atenção em comportamentos, né? Das pessoas que acabam indo para esses lugares aí, mas o que chama atenção é o cinismo, tá? Sobretudo de algumas mulheres que têm acesso a esse tipo de lugar mais requintado, né? E de caras também ali que são sanguessugas, né? De que eles fingem que aquilo lá faz parte da vida deles, né? Muitas vezes ali é um assalariado, e aqui eu não tô falando tom pejorativo nem nada, só tô citando, né? Às vezes uma pessoa ali que ela não tem, que ela realmente precisa vender a hora dela ali para poder pagar as contas e que ou não sobra nada ou sobra muito pouco, aquele tipo de pessoa que tem que guardar um monte de dinheiro lá para acreditar lá no que o primo rico fala, para ter uma renda passiva depois de 30 anos, né? Ou seja, é pessoa que tem que trabalhar, 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 guardar um pouco e vai aproveitar a vida com 50, 60 anos, que é a realidade de 99% das pessoas no mundo, né? Que elas precisam aí só se acertar um golpe de sorte aí, algum negócio maluco na internet, que daí sim vai poder ter uma renda milionária e viver igual essas pessoas, ou nascer herdeiro ou coisa do tipo. Dificilmente alguém aí da minha geração, que é a geração Y, da geração Z também, vai ficar rico aí com coisa física, tá? De ser montar um novo negócio, montar uma indústria, novo fazendeiro de 25, 30 anos, praticamente não existe, tá? É só uma outra coisa na internet aí que pode acertar, e ainda vai depender de sorte pra caramba, por mais que a meia dúzia que realmente ganhou muito dinheiro nunca vai falar que teve sorte, né? Na verdade, não é assim, ó, é de uma arrogância assim que eu fico pasmo, né? As pessoas elas menosprezam por completo o fator do caos e da sorte no Brasil e em muitos lugares do mundo também. Mas o cinismo dessas pessoas que acabam tendo acesso a isso aí é de fingir que elas fazem parte daquilo, né? E isso é muito comum, tá? É aquela que fala, a pessoa come pão com ovo, rota caviar. Esse tipo de comportamento é muito comum, né? E vocês podem observar aí no círculo de vocês, mulheres bonitas que têm acesso a essas lugares esporádicos aí, né, seja Campos do Jordão, Angra dos Reis, né, São Miguel dos Milagres, ou que faz uma viagem para os Estados Unidos, né, elas começam a falar assim como se você fizessem parte desse mundo de sala VIP de aeroporto, né, se conhecesse de cabo a rabo tal cardápio, quer dar palpite de alta gastronomia, né, a pessoa acaba ficando insuportável, né, e ela assim, o único jeito dela ter aquilo lá permanentemente, muitas vezes, ou vai ser dando um golpe, né, ou acertando um casamento, ou acertando um negócio, né? E assim, muitas pessoas acabam se iludindo com isso aí, né? E as mulheres, elas têm muito essa ilusão de que vão achar o Shed milionário delas, né? E os homens, eles ficam tanto quanto pasmos, né? Quando eles entram nesse mundo aí, né? E aqueles que vêm de classe mais pobre, quando entram de vez isso aí, dificilmente vão sair, né? Como jogador de futebol, cantor, gente que ganha dinheiro muito rápido, começa a ter um comportamento até mais de balbúrdia do que muito desses playboys herdeiros aí, né? Só que a diferença é que geralmente o pobre e o classe média, né? Isso é historicamente falando, tá? Não só nesses conceitos mais modernos aí do capitalismo, mas isso aí vem lá desde do povão, lá da plebe, lá da época do feudalismo ainda, lá desde antes, das sociedades antigas, né? Que a monogamia e o pensamento mais linear, né, o pensamento ali mais de casamento, de moralidade, sempre foi algo ali voltado, que foi sempre mais pregado pro povão, né? As aristocracias, já falei isso aqui várias vezes, o Epifania também, né, que o Coruja também já trouxe material histórico disso, né, que era o Júnior também. As aristocracias sempre viveram na balbúrdia, na poligamia, na farra completa, tá? Então, quem nasce já rico tem uma facilidade muito
muito grande de lidar com a sociedade líquida, porque mesmo quando a sociedade não é tão líquida no sentido que o Bauman fala, né, eles já vivem de relações líquidas, e o Machado de Assis retrata muito bem, né, isso aí nas obras dele. E nesse filme aí do Talentoso Ripley, vocês vão ver que o playboy lá do filme, né, a naturalidade com que ele, assim, descarta uma mulher, com que ele trata, ri das coisas, que ele só vive o dia de hoje, o hedonismo dele, né, como ele não tá nem aí, como ele enjoa rápido das pessoas, acaba espantando o Ripley, né, que no caso é o impostor pobretão, né, e geralmente as pessoas pobres de classe média, elas ficam, né, palpitando na vida de famosos, da vida de pessoas de ricas, né, principalmente cidade do interior, né, fica falando que tal pessoa não é feliz, ai, que esse povo só quer saber disso, que não tem relação sólida, né, tudo cope isso aí, tá, mas na esmagadora maioria dos casos é inveja disso aí, até porque nas classes, se esse pessoal tivesse certo e a simplicidade dos pobres da classe média fosse o norte da vida, não ia ter tanto divórcio, tanta mãe solteira, tanta traição, tanto casamento infeliz igual tem, tá? Então, assim, essa naturalidade com que as pessoas mais ricas, né, e algumas pessoas que têm um privilégio genético muito forte, né, alguns homens aí que nascem já com alguma, que acerta lá no 0,1% genético, mas às vezes não tem tanta grana, mas tem um reforço positivo da beleza o tempo todo, né, e mulheres também, né, eles lidam muito melhor, né, com essa diversão da vida, né, porque eles entendem, obviamente que as pessoas não vão falar isso, tá, mas o cérebro delas, a maneira inconsciente com que elas trabalham, né, acaba, eu vou fazer um vídeo essa semana ainda falando da descartabilidade dos números, né, vou retomar até um vídeo antigo que eu fiz lá de como os homens do topo vê as mulheres, vai ser bem interessante, acho que eu solto amanhã ou depois desse vídeo, mas a ideia central desse filme do Talentoso Ripley é como, né, o pobretão impostor ele fica pasmo, né, como que o playboy a qual ele vai tentar convencer, trazer de volta, a voltar para os Estados Unidos, sair da Itália, ter uma vida que ele não, que ele sabe, é aquilo que ele sempre sonhou ser, só que mesmo ele usando de todas as artimanhas maquiavélicas para poder ter essa vida, ele não consegue ser natural assim. As pessoas percebem, né, que ele não é desse meio aí. Então, assim, isso aí, e a atuação do Matt Damon, como eu disse no começo do vídeo, é brilhante, né, e mostra, né, como de fato isso aí é uma mistura de determinismo biológico com determinismo social da loteria genética, né, da loteria social, loteria genética, engloba tudo aí, né, porque essas pessoas que são abastadas, elas já vão ter, né, e sobretudo aquelas que são mais bonitas, e no caso o playboyzão do filme, ele é muito bonitão também, é chadzão, né, acaba que tem uma facilidade muito grande de lidar, né, com um dia de cada vez, né, vamos aproveitar a vida, que se lasca o amanhã, né, vamos curtir mesmo e assim. Isso aí é um comportamento que daí muitos miqueinhas, muitos caras aí que tem essa lógica monogâmica cristã, né, de honradinha e enfim, muitos caras também que às vezes são até red pilados ou black pilados, mas que não aceitam ainda, que estão ainda nos cope, nas rage, né, eles não entendem que esse comportamento altamente, não só promíscuo, mas indiferente, misterioso, insensível, isso atrai muito as mulheres, tá? Os homens têm uma dificuldade muito grande de aceitar, né, o Coruja bate muito nessa tecla, de que as mulheres têm uma inclinação a gostar do mal. E não é uma questão de caráter, isso é biologia, entendeu? Quanto antes vocês saírem desse scope de tá faltando cristianismo no mundo, é culpa do marxismo cultural, né, e não sei o que, tá? Sabe, quanto antes aceitar que é uma questão da biologia, melhor. Né? Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo, eu recomendo fortemente, tá? E agradeço novamente a comunidade por ter indicado esse filme, o Talentoso Ripley, né? É um filme que vocês vão ter bastante insights dele, é um filme que a estética do filme, a ambientação do filme, as atuações, assim, são maravilhosas, tá? É espetacular mesmo esse filme. E isso aí é o que tá acontecendo, tá? Com várias pessoas que estão tentando a sorte aí, que estão tentando aí a sorte grande. Sejam mulheres buscando alpinismo social, mas a conta não fecha, nem no quesito de beleza, nem no quesito de dinheiro, tá? O Brasil não tem, mesmo se você separar um do outro, tem pouquíssimo homem com dinheiro solteiro aqui, pouquíssimo homem bonito aqui, né? Os homens que por um acaso conseguirem ser sanguessugas aí nesse meio, igual o Ripley né? Independente de qual motivo for, né? Saiba que a mentira tem perna curta pra isso aí, tá? Não tem como você enganar o tempo todo que você faz parte desse meio, você pode conseguir alguns rebotes ali, conseguir ter uma ou duas, três, quatro noites de sorte ali, mas não é algo que se sustenta, tá? Você tem que criar um personagem ali que muitas vezes não vai colar, tá? E a mulher tem um faro pra isso aí, é absurdo. Então, quem quiser dar uma de artista nisso aí, saiba que
A não ser que você tiver uma habilidade assim de outro planeta, igual o golpista do Tinder lá, os caras acham que de fortes emoções eu até falei, é mais difícil, é mais fácil você nascer, mais fácil não, né? Menos difícil que tudo é difícil, se bobear é menos difícil você nascer shed ou rico do que nascer com a habilidade da fortes emoções, igual o golpista do Tinder lá, que lá é um caso em 1 milhão, né? Então, muito cara é iludido com isso aí ainda, tá? Então, fiquem de olho, tá? Fiquem de olho aí, né? Depois que você assistir esse filme, como é que vocês conhecem várias pessoas, tá? Que estão nessa aí de tentar mostrar uma vida que eles não têm, tá? De ter uma cultura, não só a cultura ainda intelectual é possível ter, né? Tem uma coisa que a esquerda e a direita concordam hoje em dia, que a intelectualidade atual do mundo ela está na classe média, né? No século XIX era muito voltado para as classes altas, né? Hoje, como as elites elas se estupidificaram muito, né? Isso aí o Gessé Souza aponta muito bem, né? Da elite do atraso aqui no Brasil, né? Que hoje praticamente toda a intelectualidade, seja ela mais à esquerda ou mais à direita, é de classe média. Isso é uma das poucas coisas aí, né? Isso aí também é um fruto dessa degeneração da democracia aí, né? Isso eu até vejo como algo bom, só parar para ver como controle de danos. É que muitas pessoas, às vezes, que não nasceram ricos, vão ter acesso aí, vão ter voz, né? Vão poder falar aí muitas coisas, sendo que às vezes tem uma habilidade natural de aprender, mas antigamente a sociedade, ela, no quesito educação, ela era mais estratificada do que é hoje, né? A desvantagem é que hoje também muita coisa se nivela por baixo, por isso que tem tanto analfabeto funcional no Brasil com diploma na mão, né? Mas tem um lado bom, né? Um lado bom aí que muitas figuras de classe média aí, que às vezes são muito intelectuais, vão ter voz, né? Mas isso aí é uma das poucas coisas que pode acontecer, mas esse desapego natural, tá? Essa questão de aceitar as relações líquidas como elas são, né? Isso é algo muito inerente da elite, tá? Poucas pessoas de classe média ou de classe baixa vão acabar nascendo com essa habilidade. Alguns até vão conseguir desenvolver conforme mais ronk pill vão ficando, mas ainda assim vai ser uma minoria ínfima, tá? E a maioria dessas pessoas elas vão tentar se adaptar para estar num meio a qual elas vão se sentir incomodadas com essa descartabilidade humana que existe, né, com essa sociedade líquida natural, que sempre foi natural aí ao pessoal dessa casta superior, né, e não tem muito o que fazer não, tá? Apenas observar aí e fica a recomendação do filme aí para as reflexões que vocês vão ter, beleza? Um forte abraço a todos.